A partir de agora está iniciada a nossa gravação. Então eu peço que vocês esperem um momento de compartilhar. Vai colocando aqui no chat que uma das nossas colegas vão te responder e quando chegar a hora de compartilhar, a Jane vai trazer as considerações dela. Vamos fazer uma oração? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Nós nos alegramos, Senhor, por esse tempo, pela vida da Jane, da Tati, da Ata, de cada uma das meninas que aqui estão. Que o Senhor venha falar profundamente através desse conhecimento, que nós venhamos crescer, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós chamamos o Espírito de sabedoria e conhecimento para estar conosco nessa reunião. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, Jane. Amém. Bem, sejam todas bem-vindas. Estão me ouvindo e vendo bem? Então, beleza, bora lá. Na última reunião que nós tivemos aí, né, que a Dani conduziu, nós estávamos falando sobre a essência do. Para mim, travou aqui. Eu não tô te ouvindo, Jane. Para mim, travou também. Jane? Travou. Eu acho que é a internet dela. A gente vai ter que fazer assim, fechar o PDF dela para não sobrecarregar a internet dela e deixar só o vídeo. Porque eu acho que a internet dela tá dando problema, gente. Eu vou esperar ela retornar aqui. Jane? Voltou. O que eu faço aqui? Eu entro pelo celular? Não. Tenta mais uma vez. Se você travar de novo, você fecha o PDF, deixa que eu abro. Aí vai pela minha internet o PDF, aparece aí para você. Eu vou abaixando assim as telas para você ler. Tenta para ver se agora vai. Vamos lá. Eu estava dizendo o seguinte, que no último encontro a gente falou sobre a formação da nossa personalidade, né? Então, assim, a essência do nosso temperamento, eles não vai nos acompanhar por toda a nossa vida, né? Então, ali, hoje, nós vamos ver que muito o nosso temperamento, aliás, a nossa personalidade, ele tem uma formação aí do nosso temperamento, que são as nossas heranças, né, vindas dos nossos pais, mais o caráter, é o que forma. Então, hoje, a essência do nosso encontro aqui é compartilhar justamente que o caráter, ele sofre constantes mudanças. Então, conforme a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, passa a primeira infância, a segunda infância, a gente vai construindo o nosso caráter, devido ao quê? Às influências externas, seja influência da convivência com o pai, com mãe, com os cuidadores no geral que te acompanharam, vai estar te ajudando e te auxiliando nessa formação. Então, temos que lembrar que o eixo do temperamento é essa mistura, né? Da genética do pai, mas somado com a genética da mãe. Então, assim, não tem como ser só pai e ser só mãe. É a genética dos dois. Então, se às vezes você se vê parecido com um com o outro, é porque tem uma carga genética aí. Mas isso pode mudar, Jane? É o que nós vamos ver no nosso encontro hoje. Aonde é que entra a genética isso? A epigenética, e é isso que nós vamos estar comentando hoje aqui. Então, o resultado é a base do temperamento, ele persiste. Né? Então, esse resultado aí é que vai persistir o resto da tua vida, no percorrer da tua vida. Então, só que hoje, com os estudos aí dos nossos neurocientistas, com o avanço da ciência e da medicina, eles estão chegando à conclusão de quê? De que a gente não pode sentenciar que a sua personalidade não muda. Por quê? Porque ela não é só feita do temperamento. A sua personalidade também tem essa carga, né, da genética vinda dos pais. Conforme você foi recebendo, isso aí foi mudado, foi sendo alterado. Então, devido a terapias que você faz no decorrer da vida, a influência dos externos, que eu já falei aqui, o que
vai sendo aperfeiçoado e atualizado. E aí você vai sofrendo mudanças. Por isso que o nosso tempo, eu não estou seguindo fielmente aqui, então você vai, tem alguns pontos aqui que eu grifei que são pontos importantes, mas eu não vou estar acompanhando fielmente aqui, porque senão eu me perco, porque é muito assunto. E aí fica uma leitura cansativa e eu quero que você fique tranquilo, fique livre de uma forma bem leve. Para quê? Para que você compreenda. E aí depois você faz uma leitura mais afiada em cada capítulo, em cada parágrafo, e você vai concluir todo o que você ouviu aqui, que você participou aqui hoje. Então, assim, nós temos que nos desprender. Encerrou o último encontro, né? Nós temos que desprender do conceito de que mudar, a gente precisa mudar toda a nossa estrutura da personalidade para se tornar cristão, né? Às vezes a gente se culpa, eu me tornei cristão, eu tenho que mudar a minha personalidade. Gente, muitas vezes não vai acontecer isso, porque você tem que lembrar que a sua personalidade tem o seu temperamento, né? E a sua genética. Então, o seu temperamento é carga genética. Então, pode mudar? Nós vamos ver aqui. Agora, a parte do caráter, sim, o caráter está em constantes transformações. Você começou, há 5, 10 anos atrás, você é uma pessoa. Hoje você é outra pessoa. E aqui, até no nosso texto, um dos temas que eu grifei aqui, ele compara assim que o temperamento é a nossa fundação, é a base, né? Uma construção de uma casa. A base ali, né? O alicerce da nossa vida é as primeiras informações que nós recebemos. Os primeiros conceitos do mundo, de tudo na vida, nós sofremos ali. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, isso vai mudando. E é como se essa casa fosse construindo parede. Uma casa, por exemplo, ela precisa de reforma, ela precisa de decoração, ela precisa o quê? Que paredes sejam reformadas. E a mesma maneira acontece com o nosso caráter, entende? Aí você fala assim, como cristão, agora eu sou cristão e eu tenho que, né, me desprender do que eu falei ali na frase. Por me tornar, eu tenho que mudar toda a minha estrutura. Vai haver mudanças? Vai. Mas vai ter comportamentos que você vai trazer o quê? Da sua genética. Então, assim, com o passar do tempo, é possível mudar. Com decoração, acabamento, até mesmo quebrar algumas paredes e fazer reformas para promover mudanças. E essas mudanças, quem vai ser? Vai ser o nosso caráter. Essas modificações, se fala assim, na formação da personalidade, estão sempre relacionadas ao caráter. Então, o caráter, ele é fundamental. Então, a gente não pode olhar, quando se diz em personalidade, né? A gente olhar só o temperamento, mas o caráter. Então, o caráter influencia muito. E nós estamos vendo aqui que o caráter ele vai sendo moldado, ele vai sendo transformado no decorrer do tempo. E apesar, trazendo para o lado espiritual aí, né? A própria palavra de Deus nos orienta. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas se transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, todavia, né, a gente precisa elucidar algumas teorias que, conforme esses neurocientistas foram estudando, foi desenvolvendo aí, porque é instigante quando você começa a estudar nessa área do comportamento humano. Aí o que eles começaram a descobrir aí? Que a genética tem sim muita influência, né? Tem muita influência. E aí o que ele nos orienta aqui? Que isso é muito importante, até na formação da nossa mente, a formação das nossas memórias, a formação de tudo que envolve a nossa formação e estrutura psíquica, vem também da estrutura genética. E um dos neurocientistas aí, como esse Robert de alguns institutos aí da vida, o que o autor nos apresenta aqui? Que esses estudiosos aí, esses neurocientistas, eles nos orientam que o DNA é um fator determinante da nossa personalidade. Então, o nosso comportamento, ele vem aí do resultado que alcançamos
alcançamos durante a nossa vida. E isso responde ao quê? 50 a 70% do nosso potencial. Então, 50 a 70% do teu potencial hoje está muito relacionado ao seu DNA, entende? Então, assim, o DNA é, de fato, um fator determinante para a nossa personalidade. E quem é que traz o DNA para nós? Pai e mãe, né? Então, assim, além disso, todos os traços psicológicos mostram a existência de influência genética significativa. Então, assim, o DNA está dentro da nossa célula, está dentro do nosso cromossomo, e isso nós herdamos dos nossos pais. Por isso que esse cidadão aqui, né, da psiquiatria de King College, Londres, lá, ele apresenta. Então, aqui nós vamos ver algumas abordagens, tanto da genética e outras mais que eu vou estar falando aqui no decorrer. Então, a genética explica muito, né, que as diferenças psicológicas existentes entre as pessoas é muito grande. Então, aqui ele até dá um exemplo, né, de umas gêmeas que nasceram gêmeas, uniterinas, têm a mesma carga genética dos pais, mas pelo fato de elas serem criadas em um ambiente diferente, uma ser criada com amor, afeto, e outra totalmente desprovida de todo o cuidado básico das necessidades, amor, afeto, atenção, aquelas necessidades que a gente já sabe, né? A pirâmide de Maslow lá, que é uma teoria que eu gosto muito. Então, uma criança desprovida de toda aquela, ela vai ter uma personalidade diferente daquela que recebeu todos os cuidados, recebeu um lar suficientemente bom, né? Como dizer, vamos partir para a psicanálise. Um lar suficientemente bom, uma família funcional, uma família disfuncional. Mesmo elas sendo gêmeas, né? Tendo aí a carga genética, ele já mostra o quê? E algumas ela vai trazer isso, ó, mesmo que ambientes sejam muitos, é muito importante. Parte da nossa inteligência é herdada. Filhos de pais com QI elevado, ele tende a ter números e ter QI elevado. Então, se, por exemplo, se essas gêmeas aí herdou do pai QI elevado, o que vai acontecer? Mesmo elas sendo criadas em ambientes diferentes, essa que foi desprovida, ela pode ser que ela não perca esse QI elevado. Ela vai desenvolver o QI elevado tanto quanto os pais, entendeu? E pode ser que aquela que tem a carga genética dos pais de ter QI elevado num lar suficientemente bom, mas não foi estimulada, porque não adianta você ter estrutura, ter isso, se você não for estimular. Às vezes aquele que desprover de recursos é muito mais estimulado daquele. E pode ser o contrário também, né? Aquele com menos recursos não ser estimulado e não desenvolver esse QI elevado. E como aquele também que tem um lar suficientemente bom é estimulado e vai desenvolver. E como ambas também não pode ser que não desenvolvam. Você está vendo como o negócio gigantesco, é amplo? Por quê? Porque tudo tem essa questão da influência genética. E isso é muito, muito peculiar e muito importante, porque a genética pode ser modificada. E é o que diz aí, que você já deve ter ouvido falar, ainda mais quem gosta de neurociência, né? É uma das áreas mais difíceis da psicanálise, é uma das áreas que exige muito estudo, muita atenção, que é muita informação, é muito detalhe. Ela trata o quê? Que nós chamamos de epigenética, né? Que é o processo da atualização genética. Em campos de estudo recente, investiga que como os estímulos do ambiente pode ativar determinados genes ou mesmo silenciar. Então, esse aqui, estou trazendo aqui para vocês compreender mais adequadamente como a experiência ela é capaz de produzir transformações significativas com uma alteração do nosso DNA. Então, isso aqui é uma gama aí de conceitos e assuntos, mas, por outro lado, tem aí, né, alguns filósofos aí que o que ele acontece? Ele traz essa informação, traz essa versão aí, os calvinistas, né? Já é uma outra patente, aí, uma outra versão, que o nosso cérebro ele
predestinado. Deus deu uma versão, estamos aqui abordando várias, a genética, aí tem essa versão aí desses calvinistas que diz o quê? Que diz que, só lembrar aqui, que nosso cérebro, ele é predestinado. Nós somos predestinados, isso já vem para que isso seja cumprido na nossa vida. Isso é a versão deles lá. Mas são várias teorias, né? Então, aqui ele cita novamente o exemplo, né? Mais abaixo eu até adiantei o exemplo das gêmeas. Então, assim, nós podemos verificar o poder da epigenética com facilidade. Filhos de pais com tendência à depressão, à ansiedade, eles têm maiores chances. Aí você vê a função da epigenética, porque já é uma carga do seu DNA, né? Aquela mãe que gerou o bebê com depressão, com, de repente, síndrome do pânico, ansiedade, né? E outras situações peculiares, o bebê pode nascer, mas isso pode ser transformado. Aí é onde entra a epigenética, esse DNA, todo o trabalhar desse ser, seja em terapia, seja em medicamento, em estudos, isso pode ser transformado. E aí ele diz, né, que o ambiente pode transformar eventuais heranças genéticas e pode ser inibidas por hábitos ou pela maneira como cada pessoa é educada e treinada. Você está vendo como que o negócio é complexo e, ao mesmo tempo, ele nos dá uma visão assim de aonde está chegando a psiquiatria? São estudos, né? Então, assim, vários hábitos que são relacionados à nossa saúde mental e até mesmo espiritual podem modificar e aumentar a nossa saúde física e emocional. Então, quando nós começamos a usar, igual algumas atividade física, de correr, fazer uma meditação, aí como uma das ferramentas que cada muito bem na sua clínica, está divulgando nas nossas aulas, e dando exemplo, isso aí o que acontece? Ele modifica a nossa estrutura, todo físico emocional, modifica até. E aí onde nós vamos partir aí, né? Futuramente o quê? Da nossa neuroplasticidade. Quando a gente começa a ter essa prática, o que acontece? A gente vai criando novos caminhos neurais. Novos caminhos neurais vai mexer com toda a nossa estrutura psíquica. Então, essa nova rota, esse novo caminho que a nossa mente ele descobre, o que acontece? Ele vai trazer essa qualidade de vida, esses novos hábitos, como diz aqui na frase principal ali. Vários hábitos relacionados, né, à nossa saúde física, mental e até mesmo espiritual, vai aumentar, vai modificar. Gente, você já parou para pensar que hábitos modificam o seu DNA? Você já parou para pensar que o fato de você começar a praticar alguns exercícios, algumas técnicas, né, modifica? Por que tem sucesso lá na nossa clínica, né? Porque ele utiliza a neuroplasticidade, são ferramentas, o hábito, exercício, a repetição vai trazendo essa transformação. Então, o quê? O DNA aprende com as nossas experiências. E elas podem ser boas ou ruins. O cérebro, por exemplo, ele altera essa repetição de atividades, ele altera a fisiologia dos neurônios, né? E a arquitetura. Por isso que a gente gosta de ciência, né? A arquitetura do nosso cérebro é chamada neuroplasticidade. Aqui eu entendi o quê? Nossa amiga acha. Porque é uma verdadeira arquitetura. E a primeira formação dela é arquitetura. Então, o que é muito importante e que determina a nossa saúde mental. Então, assim, é um negócio fantástico. Porque a arquitetura você estuda desde a fundação, né? Você estuda desde a fundação, você estuda como construir paredes, você estuda. Você estuda. Isso está muito atrás e na prática, né? A negócio é complicado. A gente vai nesse, pode ler.
ela é muito importante para o nosso comportamento. Você está vendo como é importante? Às vezes você tem alguns lapsos aí de raiva, alguns comportamentos, mas é só a gente que está gritando. E a gente não entende, né? Então, assim, então, por meio de atos e atitudes, podemos mudar o nosso cérebro e promover transformações profundas na maneira em que vivemos ou pensamos. Você já tinha pensado sobre isso? O autor faz essa pergunta para nós. Né? Você já tinha pensado que, por meio de atos e atitudes, podem mudar o nosso cérebro? Sim, a partir do momento que você vai dar umas corridinhas, o que vai acontecer? Você vai respirar melhor, seu corpo vai responder melhor, suas células vão produzir lá as mitocôndrias, os negócios dela lá dentro, que eu esqueci agora. O que acontece? Vai produzir de uma forma mais rápida, de uma forma mais saudável. Por que a pessoa, trazendo para aquelas pessoas oncológicas, quando ela começa a trabalhar, isso aí é epigenética, já está estudando. Quando a pessoa começa a exercer a fé dela, a espiritualidade junto ao acompanhamento oncológico, o resultado é maior, é melhor e o resultado é mais positivo. Porque o exercício da fé vai alterando as suas células. O exercício da fé vai alterando as suas conexões neurais, vai mudando toda a sua estrutura. Você vai abrindo caminhos para quê? Para que novas células sejam formadas. E as células doentes vai sendo o quê? Vai morrer e as células boas vai produzir muito mais rápido. E aí já tem estudos muito avançados sobre a influência do exercício da fé sobre as doenças oncológicas. E o câncer está sendo aí muito estudado sobre isso e está tendo resultado. E você provavelmente já deve ter visto pessoas que, quando tem uma conexão maior com a fé, vence muito mais doenças, vence muito mais situações onde ela tem uma debilidade na saúde. Então, assim, reforçando, bons hábitos, bons comportamentos podem ser transmitidos de uma geração para outra. Então, esses hábitos que você faz desde a sua vida, você vai transmitir para outras pessoas. Então, esse é o legado, né, que nós trazemos aí dos nossos antepassados. Isso vai transmitindo do nosso DNA aos nossos descendentes. Então, você tem um legado, você tem a sua carga genética, o seu DNA. Cabe você desenvolver ou não, né? Por exemplo, na minha família tem muita tendência a doenças de nervo, degenerativa dos nervos, né? Mas por quê? Porque houve lá, meu primo casou com a minha avó, era primo de primeiro grau, e acabou com a família, estragou, virou uma balanceira só. Então, quer dizer, aí o médico explicou assim, uma tia minha falou assim, é que o nosso DNA é fraco, mas não é. São as doenças que já veio, olha só, são DNAs muito próximos, muito peculiares a várias doenças, câncer, diabetes. Então, assim, mas eu vou me apropriar disso, porque a minha carga do meu DNA tem tendência a doenças degenerativas, neurais degenerativas, não. O que a Jane tem que fazer para que não herda esse legado aí dos antepassados descendentes? É mudar minha qualidade de vida, é buscar uma atividade física, é buscar o quê? Tudo que vai contra a maré, tudo que vai contra isso. Então, assim diz, né, que a genética, ela não explica tudo, mas como um contraponto, tudo isso que eu falei da genética, entra a teoria psicanalítica, né, que é um outro contraponto aí, acerca da formação da personalidade. Então, a psicanálise, ela já vai lá para a nossa praia, né? E ela já diz que a formação da personalidade tem o quê? Tem tudo a ver com a nossa formação da nossa infância, primeira infância. Então, aí vem lá o conceito que Freud diz sobre o conjunto de sentimentos, né? A psicanálise freudiana, clássica, entende que aí entra o complexo de Édipo, a formação da estrutura humana, o relacionamento filho com mãe, filha com pai, tudo isso cria uma grande estrutura psíquica. Né? E aí se encaixa de algum grau, de alguma forma. Conforme houve essa formação dentro desse relacionamento entre os cuidadores e os menores, o que
pode desenvolver aí alguns graus de neurose, psicose e perversão. Que são conceitos onde pode esclarece muito bem as obras que quem gosta de teoria no meio. Fica aí à vontade de fazer uma pesquisa, estudar, né, essa questão aí, neurose, psicose e perversão. Então, a psicanálise, ela contribui muito para a importância das nossas memórias infantis registradas no inconsciente. Então, aí aqui ele já é o caráter, voltando lá no início. Né? Qual é o tema do nosso? Eu falei tanto assunto que você já deve ter perdido o tempo. Então, o caráter e as mudanças constantes. Então, aqui eu trouxe a versão da genética, da epigenética, dos calvinistas lá, que tem uns que falam lá que nós somos predestinados, você é predestinado a ser assim, você vai ser assim. Mas nós estamos aqui abordando várias vertentes, né? Vários contrapontos. E a psicanálise já trata o quê? A infância é um período que está a maior parte dos arquivos que moldam a nossa personalidade. Sabe como ele exemplifica aqui? Que a nosso caráter fosse como se fossem pastas na nossa vida. Então, conforme você vai aprendendo alguns atos, alguns conceitos, você vai arquivando na sua mente, no seu cérebro, como se fossem pastas. Conforme você vai sofrendo, através do momento que você vai adquirindo autoconhecimento, algumas pastas você deleta, outras pastas você arquiva. Então, ele traz muito essa questão aí, né? De que na nossa mente, ela é muito relacionada a isso também. E a psicanálise já trata isso como o quê? Memórias afetivas. Essas pastas trata como o quê? Memórias afetivas. Então, o seu caráter é moldado aqui pela estrutura que você teve, da sua formação, da sua formação infantil. E aí também ele vai falar aqui sobre o Piaget, que já entra nas relações da formação da aprendizado, ele já vem com a teoria construtivista, que aí é outro norte. Né? A criança assume, nessa teoria construtivista, a criança assume um papel ativo no processo de aprendizagem ao agir como um pequeno cientista. Então, é o ser humano que vai construir aí a sua formação da personalidade. Então, a educação é uma teoria muito bem fundida que foi relatada aqui também pelo autor. Por quê? Porque para Piaget, os mais gênios da história, ele tem essa versão ampla de variedade de pesquisas, né? Ele pesquisou muito sobre a neurociência e mostra que a evolução cognitiva acontece em bloco e é construída ao longo do tempo, não somente na primeira infância, mas na segunda infância também. Então, você vê, já Piaget já traz essa abordagem. E ele também diz que você é o construtor da sua personalidade. Então, assim, já o filósofo, né, Jean-Jacques Rousseau, ele já diz que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, já é outra vertente, já é outra visão de caráter. Então, aqui eu fiz algumas importantes de cada uma, porque é muito conteúdo, então é para você ler, para te deixar curiosidade, de você sentar e ler, desmistificar cada uma delas, como isso é importante na construção do nosso caráter. Então, aqui foram várias versões, vários contrapontos, como cada um apresenta, né? E o que chama a atenção de tudo que nós lemos aí, independente das teorias que foram colocadas aqui, né? A base, tudo depende de como a base é construída. Aliás, de como a casa é construída. Então, assim, de como a casa é construída, fazendo a semelhança da casa para com o indivíduo. O indivíduo, primeiramente, ele recebe uma fundação, ele recebe uma base. Então, quem é que acompanhou esse indivíduo nessa base? Foram os pais, foi o curador, foi a entendeu? Isso aí é que vai ajudar o que ela limpar as paredes. Então, para que as paredes estejam bem estruturadas, esse indivíduo, para ele ter constituído um bom caráter, essas paredes
paredes teriam que ter sido muito bem alicerçadas, muito bem acimentadas, com todas as necessidades que o indivíduo trazendo para a psicanálise, que é a nossa, a nossa corrente, né? A nossa defensiva, vamos dizer assim. É isso aí. Então, assim, é cuidar. Então, o que eu quero trazer para você? Muito do caráter, você mudou, modificou na sua vida, foi essas pastas, essas janelas que foram abertas através do autoconhecimento e algumas você teve que deletar, outras você teve que arquivar e outras você teve que quebrar a parede e construir uma nova. Então, assim, você vê como o caráter é importante. O caráter, ele está influenciado justamente na formação. Ele, aliás, ele é formado através das vivências. Como eu disse aqui, repetindo novamente, o caráter ele vai formar conforme as mudanças que vai acontecendo na nossa vida. Então, seriam aí, a gente pode colocar como pastas. Até no livro aí, no decorrer do capítulo, e ele fala justamente isso, ele compara, né, a nossa mente com o computador. Né? Então, mesmo que o nosso temperamento seja herdado pelos nossos pais, a nossa mente pode ser transformada. Lembre-se disso. Mesmo que você tenha carga genética, a sua mente pode ser transformada. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. É muito conteúdo, mas eu espero que, se você tiver dúvida, passo aqui a palavra para uma de vocês, porque o tempo nosso todo mundo tem o nosso tempo, e eu quero abrir aqui. Você tem dúvida, Tati, maravilhosa, seja a primeira, pode falar, tirar sua dúvida, perguntar, complementar. Jane, diz aí. Estava aqui dando uma olhadinha no chat para ver se tinha alguma pergunta das meninas. Bom, maravilhosas. Dani, foi excelente, claro, objetivo. Né? Realmente um livro muito profundo. Trazer com tanta clareza como você trouxe é muito bom. E você falando, né? Você vê que existem várias vertentes, né? Em que as pessoas acabam acreditando. E quando você estava, né? Eu estava assim, tudo contribui, mas não vai definir, né? Quem define vai ser aquilo que você vai escolher, né? E eu falo porque eu vim de uma família muito disfuncional e por falta de conhecimento, por falta de clareza, eu repeti alguns padrões. Quando eu comecei a ter autoconhecimento, eu comecei a fazer escolhas de quebrar aquele padrão. E eu falo para vocês o seguinte, é todos os dias, porque eu comecei a entrar no autoconhecimento com 40 anos. Não se muda uma mentalidade de 40 anos da noite para o dia, é uma construção diária, né? São paredes que você vai quebrando. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade de iniciar as coisas e terminar. Então, nesse meu processo, eu lembro que eu já tentei fazer 3 vezes faculdade. E a última faculdade que eu tentei fazer, que eu já parei no primeiro semestre, foi da psicologia. E eu lembro que quando eu estava já no primeiro semestre, estava falando sobre a neuroplasticidade, né? E eu me apaixonei por essa palavra, que eu falei, gente, olha só como que é, né? É possível você mudar, é possível você mudar. A formação é na área da enfermagem. E há 25 anos, quando eu entrei na área da enfermagem, tinha uma teoria que falava assim, que os neurônios ele poderiam ficar sem oxigênio até 3 minutos. Depois de 3 minutos ele morre e regenera mais. Mas com o estudo, com atualizações, entrou a neuroplasticidade. Então é possível sim fazer novos caminhos neurais, né? Fazer uma nova passagem. Então o que você trouxe aqui é muito profundo, fez muito sentido para mim dentro da minha história. E até o fato da gente estar aqui, a gente já está fazendo esse novo movimento, né? Um novo caminho neural. Ou seja, quebrando alguns padrões, né? Porque a teoria, ela fala muitas coisas, mas o que muda tudo é a prática. Então, pode muitas coisas contribuir, né? Mas a nossa decisão é que vai definir.
Tá bom, Tati, Dani? Isso aí, Tati, é isso aí. Mais alguém que contribuir? Menina, Dani, deixa eu só. quem na sua praia? Fala, mulher, quero aprender. Não, primeiro eu vou pedir a gentileza para vocês. A gente tá aprendendo juntas. Vamos abrir a câmera para tirar foto, porque eu sempre esqueço. Quando a gente tá conduzindo, vai embora, o assunto é tão gostoso, a gente esquece de registrar em momento bom. É para deixar registrado, marcado. Pedir para Ata, que é a nossa profissional aqui, que tira os flashes, faz os vídeos, fazer para nós esse registro. Quando terminar, põe um joinha. Senão a gente fica aqui. Deu? A Jane fez até massagem pra voltar, né, Jane? Meninas, vocês também passam print, coloca lá pra nós no grupo pra gente deixar registrado. E que maravilha ver o rostinho de cada uma de vocês. Eu parei porque todo mundo, na hora que o povo tira print, eu tô com as caras tudo. Eu não paro de falar. Oh, Jesus. Eu fico muito feliz de conhecer, ver a Maiara aqui, a Melissa, a Juliana, cada um que abriu a câmera. É muito bom ver o rostinho de vocês, deixa mais próximo. E como eu gostaria que esse encontro fosse presencial, para poder dar um abraço, para a gente fazer prática juntas. E mesmo que não sintam o meu abraço, a Jane está no grupo terapêutico e ela trouxe uma impressão importante, que foi que as clientes dela sentem falta do abraço, né? Que é o abraço borboleta. Eu quero chamar vocês para fazer, vamos fazer juntas? Sintam-se abraçadas aí por mim, pela Jane, pela Tati. A gente tá longe, mas tá perto. Tá perto do coração de vocês. Então sintam-se abraçadas, amadas, honradas, respeitadas. Sinta no seu corpo quando você me ouve dizer: eu tô tão feliz que você tá aqui. Nossa, eu tô muito feliz, de verdade. Sejam todas bem-vindas aqui. É uma alegria cada uma de vocês. Então, vamos adotar, meninas, essa prática, que é do abraço. Quando a gente chegar, a gente faz esse abraço. Quando a gente terminar, a gente faz esse abraço para vocês se sentirem acolhidas aqui, abraçadas por nós. E a minha contribuição é sobre o que a Jane já conduziu lindamente, pontuou tudo, mas eu não poderia deixar de trazer essa clareza. Isso é tão importante para nós quando os nossos clientes chegam. Eles estão ali com as crenças limitantes bem fortalecidas. E às vezes eles vêm com uma rigidez cognitiva, não tem jeito, não quero falar, não, eu não, acho que não muda, eu acho que é perca de tempo. E aqui nós vemos que a ciência vem comprovar o que a palavra do Senhor já fala. Que existe a palavra que diz que nós podemos modificar, não se amolde aos padrões desse mundo, mas modifique a sua mente. Que você possa modificar a sua mente, o seu entendimento. A metanoia que a Bíblia fala é algo que está recentemente descoberto, que é a neuroplasticidade. Então, a nossa genética, ela já vem ali estruturada. E a epigenética é como se fosse, a genética é o hardware, como se fosse o teclado, o mouse, o computador. Ele tem a capacidade dele do jeito que você compra. Mas dependendo do software que você instala no seu computador, ele vai ter uma funcionalidade melhor ou pior. Então, a epigenética é nesse sentido. E nós podemos alterar muito daquilo que vem registrado, tanto quanto doença mental, quanto doença física, com os nossos hábitos. E isso muito bem claro a Jane deixou, mas eu gostaria que ficasse marcado no seu coração. Eu recebi um diagnóstico. Quantas pessoas vêm e falam: olha, tá chegando a minha hora, porque na minha família, quando a pessoa chega de tal idade, fica doente, então eu vou ficar doente também. Olha, eu vou viver até certa idade porque todo mundo da minha família morre com aquela idade. Quantos têm esse complexo, essa crença limitante? E de tanta pessoa acreditar, ela realmente infarta, ela realmente fica doente, ela realmente desenvolve aquela doença. Por quê? Porque já tem no DNA dela,
Já tem como e ainda os hábitos reforçam. Então, nós aqui estamos como um agente de transformação. Nós estamos aqui para despertar aquilo que é bom e aquilo que é ruim seja desativado, seja esquecido, que não passe para a próxima geração, através da mudança da sua mente, da sua metanoia, mudança do seu comportamento. E a gente vê isso na medicina, em que os médicos nos inspiram falando sobre mudar a alimentação, sobre mudar comportamento, e nós, para a saúde mental, mude tudo que está na sua mão para você mudar. Faça. A palavra do Senhor fala assim que o que vier na sua mão é para você fazer, como se fosse para o Senhor. Então, tudo que vier para você cuidar, cuide, mas cuide também primeiro de você. Nós, mulheres, temos esse hábito. E isso vem da nossa genética. Como que eram as nossas mães? Como que eram as nossas vós? Então, assim, é um processo. Como a Tati falou, não é automático. Não existe fórmula mágica, não é rápido. Mas é algo que, se você for mudando um pouquinho a cada dia, um passo de cada vez, você consegue uma transformação gigantesca ao final de um ano. Mas é a constância, é o não desistir, é o simples que funciona. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque nós estamos aqui entre terapeutas, psicanalistas, mulheres, que muitas das vezes a gente acolhe, a gente ouve dores e nós não reconstruímos a nossa própria casa mental, a nossa própria casa emocional. Nós ajudamos a dor do próximo e a gente deixa a nossa do canto. E aí a importância de entender, ninguém está 100% pronto. Eu gosto da palavra do apóstolo Paulo, que ele fala que ele não considera que ele está pronto. E isso é a nossa verdade, a gente é no caminho. O Senhor Jesus, ele curava as pessoas no caminho, ele treinou os discípulos no caminho. Então é um processo, não espere estar 100% pronta, mas também não se abandone no caminho. Então, por isso que a gente te convida a olhar para si, a fazer os exercícios desse livro com calma, a se acolher e cuidar da sua mente e da sua família. Olhe para a sua genética, entenda a sua história, isso vai ser libertador para vocês. Quando eu comecei a olhar para minha história, quando eu comecei a olhar para... Eu vou terminar minha fala, que se deixar, eu adoro conversar, as meninas sabem. Eu quero ouvir vocês. Mas quando eu comecei a olhar para minha mãe, eu comecei a olhar para a história do meu pai, eu comecei a olhar para os meus avós e bisavós, eu vi muito do comportamento deles. E vi muito do que eu achava que era a minha vontade, era ali a genética falando. Do que eu achava que era o meu gosto, era ali o gosto dos meus antepassados. Então o Senhor, ele nos chama. Eu quero finalizar com uma palavra que o Senhor fala que já vem um novo dia, já é. Será que a gente não percebe? Então o Senhor nos colocou nesse caminho da psicanálise para olhar a luz do Senhor dentro de nós e que nós podemos romper com padrões que a minha avó não podia romper, que a minha mãe não podia romper. Mas hoje, por elas não desistirem, eu posso romper com crenças limitantes, eu posso romper com dores do passado, que isso não perpetue a partir de mim, não vai para minha filha, não vai para minha neta. Então, que cada uma de nós sejamos esse agente transformador do nosso DNA, da nossa geração. Entenda a importância do seu papel na clínica. Você é aquela que transforma, não é uma mulher. Você transforma uma geração. Todas as que vieram antes e todas as que vieram depois serão transformadas por essa vida que você impactou. Como? A que veio antes, essa que foi quebrado, esse pensamento, ela vai acolher, ela vai ressignificar. E muitas das vezes que essa mulher é transformada, a mãe é transformada. A avó é transformada. É possível, sim. Mesmo que passou o tempo e ela achar que não, o comportamento de uma modifica a família inteira. Então, olhe com a importância que é a sua profissão. Eu agradeço a minha fala aqui e você que quiser falar também, erga a sua mão que a gente quer te ouvir. A gente cresce com você aqui, ouvindo as suas histórias e as suas percepções. A Melissa quer falar. Bom dia. Não, eu só queria falar que eu entrei atrasado, que eu estava atendendo. Aí eu queria saber se vai ficar gravado. E aí é toda quinta-feira, 9 da manhã. Isso, Melissa, toda quinta às 9 horas da manhã. E fica gravado e a gente coloca o PDF com os exercícios lá para vocês ir desenvolvendo, aplicando em vocês e também no cliente.
Mais alguém, meninas? Fiquem à vontade. Ai, meninas, vocês vão falar então. Manda bala, Tati. Na verdade, eu queria também ouvir essas mulheres maravilhosas, né? Meninas, fiquem à vontade, aqui é um ambiente seguro. Quando você compartilha algo, pode ter certeza, é algo que agrega na nossa vida. Aqui não é sala de aula, não tem certo, não tem errado. Tem a sua experiência, né? Tem a sua visão, e ela é muito importante. Eu falo isso que não é sala de aula, porque lembra, né, isso, né? Quando a gente está num momento desse, parece que a gente vai falar algo que não vai conectar, que vai ser julgada, mas aqui não tem isso, tá? Aqui é um ambiente para a gente estar se conectando. E quando eu estava falando de. Teve uma parte que a Jane falou, né? Que os ambientes eles nos moldam, né? E muitas vezes nós temos grandes potencialidades, mas por questão do ambiente ele não ser ativado, isso fica lá paralisado dentro de nós. E eu lembro que há 15 anos atrás, meu filho ele era pequeno, e a minha amiga pegou e falou assim, eu estava no pré, né? Minha amiga falou assim para mim, Tati, você vai colocar seu filho em escola particular? Eu falei para ela, imagina, não tem como colocar não tenho condições de pagar isso, vou pagar a escola particular, porque na minha cabeça era só pessoas que tinham dinheiro que podiam fazer um investimento desse. Eu falei assim, olha só, eu não estudei em escola particular, fui criada em colégio interno e olha onde eu tô. E nessa época eu trabalhava no Einstein, né? E eu era técnica de enfermagem. Aí ela olhou bem para mim e falou assim, Tati, é verdade. Você não teve nenhum investimento, ninguém pegou na sua mão, ninguém investiu em você. E você está aqui no Einstein como técnica de enfermagem. Imagina se alguém tivesse investido em você. Hoje você seria a médica. Hoje você seria a doutora aqui. E aquilo ali, meninas, foi um estralo para mim, né? Eu olhei, fiquei pensando, falei, gente, é verdade, eu não tive nenhum investimento, ninguém teve paciência para me ensinar. Quando era para aprender, puxava o meu cabelo, jogava um giz, era um vucu-vucu, e eu consegui chegar aqui sem nenhum investimento. Eu falei, gente, se eu investir no meu filho, eu vou estar dando a possibilidade dele ir muito mais além. E eu lembro que com muitas crenças, né, que a gente vende muitas crenças que nos limitam, eu peguei e coloquei ele na escola particular. E hoje eu vejo que realmente foi um investimento que valeu a pena, porque eu vejo que ele tinha grandes potencialidades, é um rapaz muito inteligente, mas se eu não tivesse investido nisso naquele momento, talvez isso não ia estar florescendo agora, né? Talvez ele poderia despertar num momento de 40 anos, num momento de 30 anos. Então, assim, todas nós temos potencialidade, mas por vezes o ambiente que nós vivemos, né, o cenário que nós estamos aí vivendo atualmente, até nossa construção, ela interfere muito. Então, assim, como é muito importante a gente ter esse olhar também, né? Do poder da ambiência, do poder do relacionamento, né? Com quem nós estamos nos relacionando. Porque isso vai também nos conduzir para você viver o seu propósito, né? Você tem caminhado com pessoas que têm te ativado ou têm deixado você paralisada, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, quando você falou, Jane, de ambiente, eu lembrei dessa história. Eu falei, graças a Deus, eu tive uma voz, que essa minha amiga foi uma voz assim, que me despertou para aquela época. Então, assim, todas nós temos potencialidade, temos recursos de ir muito mais além. Mas, por vezes, o quê? O que nós vivemos na nossa infância, trazendo agora para a nossa área, ficou lá guardado, né? Está lá, ó, debaixo de traumas, falar que nem a Dani sempre traz os traumas, né? Que é o que nos impede de nós avançarmos e ver o nosso próprio valor. Então, como foi gostoso fazer parte dessa leitura hoje, como falou muito ao meu coração. Esse livro eu li ele em 2023, e agora, além dele, novamente, eu estou olhando hoje com uma nova perspectiva, né? Com um novo olhar, com um olhar mais ampliado.
Obrigada, meninas, pelas contribuições. Eu vou ler aqui o que a Josiane falou no chat. Eu acho maravilhoso esses tempos de quinta. Quando posso, assisto. Estou na faxina, mas com o ouvido aqui. É com vocês, gratidão. É isso, Jô. Seja bem-vinda, né? Aqui você, mesmo aí na sua tarefa diária, que nós mulheres não paramos, você está conectado. E aí você ouve uma frase, ouve uma palavra que vira uma chave na sua mente e as coisas começam a mudar. E aí você vive o quê? Você vive o quê? A neuroplasticidade, né, gente? Pô, Fica à Tati, você deu um exemplo prático aqui do que eu falei do QI, né? De quando os nossos filhos, a criança herda do pai o QI. E quando ele é estimulado, aquele QI ele vai vir aflorar, ele vai aparecer. Então foi o que aconteceu aí. O seu exemplo foi prático daquilo da minha fala quando eu estava explicando das heranças genéticas, que a genética, o DNA tem toda influência aí. Então, assim, é muito gostoso estudar essa área para quem gosta, para quem quer se aprofundar. É uma área assim, e você começa a se entender, né? Quando você traz para a sua vida, né? Por isso que a gente sempre está falando nos nossos encontros, traga tudo que você leu em livro, primeiro você experimenta em você, né? Faça os exercícios, faz essa atividade, experimenta em você. Quando você experimenta em você, é como você estivesse aí sentada no seu divã. E aí você vai entender tudo aquilo que nós estamos falando aqui de uma maneira real e você vai saber o efeito e o surtir na vida do outro, né? Então, primeiro, seja você a primeira paciente para depois tratar os outros como paciente. Então, a minha fala, né? Eu encerro aí. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Então, lembre-se, você tem que ser a sua primeira paciente, né? Não sei, veio aqui agora, não lembro se eu li alguma vez isso. Então, veio assim, os insights que a mente da gente vai criando. E Ata, maravilhosa, eu não vou ouvir sua voz hoje, Ata. Tô quietinha, mas tô retendo tudo, como diz, né? Aquilo que é bom participar com vocês e vocês já falaram tudo, não vou prolongar mais não, é aquela questão toda, como você colocou nessa última frase sua aí, né, Jane? Quando nós estamos no atendimento, é o nosso cliente nós, né? Nós temos que ouvir a nós também, porque na hora da conta transferência aí a gente tem que saber o que é nosso, o que é do cliente, para que a gente possa ter assim insights do céu. E como vimos aqui, falamos aqui, a neuroplasticidade ela é magnífica, né? Herdamos sim muita coisa dos nossos pais, dos nossos descendentes, mas Deus nos deu um poder maravilhoso de ressignificar, né? Então que nós podemos colocar em prática Romanos 12, né? Que a gente não venha nos conformar com este mundo, com aquilo que veio como destino para as nossas vidas. Nós podemos sim, né, determinar a nossa vida, o nosso futuro, ressignificando os nossos pensamentos. E como você colocou, né, Jane, a sua família tem aí uma carga genética, mas se você cuidar da sua alimentação, né, cuidar de atividades físicas, né, exercício físico, escolher aquilo que você vai sentir, pensar, a gente pode cuidar tudo na nossa vida. Tudo está nas nossas mãos, nas nossas decisões, naquilo que nós escolhemos. E que a gente possa, né, colocar em prática todos os dias Deuteronômio 28. Que a gente, quando estivermos diante de situações, porque todos os dias vai nos apontar dois caminhos. O caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. E que a gente possa, nesse momento, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e escolher a vida, escolher a bênção, porque quando nós tomamos uma decisão acertada na nossa vida, nós não fazemos só bem para nós, mas para toda a nossa geração. Que nós possamos, assim, né, mudar e transformar cada dia mais vidas, a nossa casa, a nossa família e daqueles que o Senhor colocar nas nossas mãos para cuidar. É um prazer vê-las, ouvi-las, né? Que nós possamos continuar caminhando juntas aí, avançando sempre, buscando conhecer o autor da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Fala, Dani. É mais para agradecer mesmo
e finalizar aqui dizendo que vou guardar para o meu coração os ensinamentos e que vocês façam a mesmo, sobre que nós somos o nosso primeiro paciente. É muito sobre isso. Estar no lugar de aprendiz é maravilhoso. Saber que não sabemos tudo é libertador. Tira um peso de que preciso saber, preciso performar. Então, ter esse olhar de aprendiz é o olhar de criança. É aquele olhar de que eu posso errar e eu posso acertar e que o Senhor é aquele que vai estar conosco a todo momento. Então eu quero agradecer o tempo de cada uma de vocês. Guarda no coração de vocês essa questão de que, independente do que o seu pai e sua mãe passou, que venha, como todas as meninas falaram, mas é algo que arde no meu coração para fortificar em vocês. Independente da sua carga genética, independente de onde você veio, independente do ambiente que você foi criado, o nosso Deus, ele é criador de caminho, ele pode transformar a maldição em bênção. E tudo que a ciência hoje fala é algo que já está na palavra. É algo que ele só vem comprovar que o Senhor já havia dito de uma forma mais simples. A ciência vem e traz tantos detalhes que fica complexo, mas ali na palavra está bem simples. É a renovação da mente, é não se conformar com aquilo que o Senhor não tem para nós, é saber a nossa identidade em Cristo, é saber que eu posso sim, como José, mesmo nascendo numa família, depois estando escravo, eu posso ser governador, ainda que esse cargo não exista, existiu no coração do Senhor. Então não tem comparação para nós, não tem ambiência, não tem nada que impeça os planos do Senhor sobre a nossa vida. Se nós nos colocamos diante do Senhor, se nós nos colocamos em movimentação, olhando para a ciência, é possível. É possível mudar a nossa mente. É possível mudar tudo aquilo que está impedindo você de caminhar, de prosperar. O Senhor tem novos caminhos. O Senhor tem bênçãos para derramar sobre a casa de vocês. Então vamos juntas. Eu quero agradecer vocês. Quem vai fazer a oração final, amiga? Pode ser você. Amém. Vamos orar. A gente quer fortalecer o entendimento que aqui é uma leitura terapêutica. Pode falar. Você iniciou, você encerra. Pode ser? Pode. Eu quero agradecer de todo o coração cada uma que esteve aqui por ter tirado esse momento, de estar aqui aprendendo, trazendo para você cada vez mais o autoconhecimento para que você esteja moldando, criando novos caminhos neurais, renovando a sua mente, conforme diz aí Romano 12:1, que a Ata comentou. Então, eu sou muito grata. Isso aqui, esse espaço, esse ambiente existe porque vocês estão aqui. Então, vocês é nosso combustível de estudar, em preparar, estar aqui, porque quando a gente está ensinando, a gente também está aprendendo. Então, você sim está muito bem-vindo ao nosso meio. E quinta-feira nós estamos aí de novo. Cada dia uma que dirige, né? Então, assim, a gente tem essa dinâmica. Então, eu estou muito feliz por você estar aqui e agradeço pela tua presença. E passo a palavra para a Dani agora. Meninas, a gente só quer reforçar que nós somos baseados no Avodá. O que significa isso? Significa que... Peraí, gente, que meu alarme tá tocando. Peraí, senão vai atrapalhar a fala. Voltei. Significa que nós não separamos Deus do nosso trabalho, mas que quando nós estamos trabalhando, nós estamos levando Deus e a palavra através do nosso trabalho. Então, estar aqui com vocês é derramar aquilo que o Senhor já derramou primeiro no nosso coração. Então, nós transbordamos na vida de vocês aquilo que Cristo já transbordou em nós. É uma leitura terapêutica? Nós falamos sobre ciência? Sim, mas nós falamos sobre fé. Nós falamos sobre Deus. Então, sempre nós vamos fazer essa conexão com a palavra e vamos caminhar juntas. E eu achei tão linda a colocação que a Tati colocou aqui, que ela trouxe, de que não é uma sala de aula. Eu quero muito que seja, assim, uma comunidade. Você também pode trazer a sua visão, o seu conhecimento, porque é isso que vai fazer cada uma de nós crescer. Se ficar um monólogo só a gente falando, a gente já sabe o que a gente sabe. A gente quer aprender com você. É por isso que nós estamos aqui, é por você e para você, através do que Cristo Jesus já fez na nossa vida. Então é muito importante que você
no seu tempo, é claro, na sua individualidade, naquilo que foi espontâneo no seu coração, sem peso, sem cobrança, mas ia ser muito precioso ouvir você trazer sua visão, seu conhecimento nos próximos encontros e vamos caminhar juntas toda quinta-feira, 9 horas da manhã. Nós estamos aqui para te servir. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse momento, agradeço por cada uma das suas filhas preciosas, essas mulheres que o Senhor tem trabalhado no coração e tem feito delas, Senhor, um agente de transformação na casa, na família, Senhor, na comunidade, na igreja, aonde elas vão. Elas estão levando um pedacinho do céu, todos os atos, todas as formas, elas estão trazendo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida delas. Fortifica, Senhor, os joelhos cansados. Traz, Senhor, experiência e esperança a esse coração, Pai. Ajuda cada uma aqui na sua dificuldade, na sua pequenez. Nós precisamos, Senhor, das suas mãos estendidas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós colocamos diante de Ti a nossa casa e a nossa causa, porque sabemos que o Senhor está trabalhando e sabemos que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Fica conosco, Senhor. Nós nos despedimos desse momento, mas não da Tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meninas. Até a próxima quinta. Obrigado, Jane. Obrigado, Ata, Tati, cada uma de vocês. Um abraço. Um abraço. Sintam-se abraçadas. Sintam-se muito abraçada por nós. E cada vez que você fizer outro abraço, lembra da gente. Lembra que você não está sozinha. Lembra que tem pessoas que torcem por vocês, que oram por vocês, que a gente vai chegar lá juntas, em nome de Jesus. Obrigada a cada uma. Beijo no coração de vocês. Tchau. Fica com Deus.